Direito Tributário 1, segunda-feira, noite. Que período é esse aqui? Oitavo período. E aí, boa noite. Tudo bom? E aí, meu irmão, tudo bom? Firme e forte? Tudo tranquilo, né? Esse vai trabalhar lá. Quebec recebe muito bem, mas é francês. Mas não percebeu, recebe normal. Vamos pegar uma vez por cima agora. Tudo bem? Já não guarda celular não? Aí, ó. Você já chegou com 40%. Mas ela gosta de você, né? Olha o caderno aqui, pô. Eu nem cheguei agora. Pode deixar, olha. Chegou atrasado, você chega aqui 6 horas, 5 horas. Tá? O João não tá. O Luiz também não, que Deus que o Luiz está aqui. Alguém você estava aí. Tem um teste de relâmpago hoje, viu? Rapidinho. Tem um teste relâmpago hoje, hein? Rápido. Um testezinho relâmpago, coisa rápida. Só para ativar vocês. Valeu, vale nota. Um teste relâmpago. Sabe o que é serviços gerais, né? É relâmpago, hein? Sobre serviços gerais. Isso, acho que é, né? Sobre tributário, não. Você acha que é serviços gerais? E aí, tudo bom, moleque? Tudo tranquilo, né? Sempre estudiosa, sempre dedicada. E pontual. Vamos que vamos, vamos até sem relâmpago rápido, viu? Só para dispensar vocês. Não é sério. Não, mas é sério, eu vou até relâmpago rápido.
Coisa rápida. Porque no seu deu ali no quarto, a gente Teste relâmpago, pá. Relâmpago. Vocês estão estudando mesmo, né? Começou hoje o semestre, mas São mais férias, né? Tirar uma fotinha. Bem organizado, você sabe. Desbaratar. Desbaratar. aquele artigo ali, pessoal, 5.2 é do exemplo do imposto lá, né? É. A Constituição da República Federativa do Brasil de Deus. Então já sabe, né? Testezinho, né, Relâmpago? Fiz já. Aí não pode ser relâmpago. Que dia da próxima aula? Isso é relâmpago, tá? Sabe quem vai estar aqui? Né, Joel? Cadê o Joel? A gente deixou aqui. Eu já estou aqui. Vai protestar. Tributário 1. Pronto, gente, todo mundo copiou? Todo mundo copiou? Tributário 1. Não é fácil, hein? É a matéria. Todo mundo assinou? O João, você botou esse negócio aqui na prática, é, João? Quem não assinou aqui? Quem foi? Pega aqui, ó, para assinar. Ele não vai fazer sábado, né? Direito tributário 1. Vamos lá, gente, bora questionário aí, rapidinho, bora lá. Não, questionário já disse a vocês, todo vai acumulando. Posso tentar, posso não sentar, não tem problema. Deixa. Vamos lá, gente, ó. O questionário, repetindo o que foi dito na aula passada. Para quem não veio na aula passada, ficou essa dúvida. Os questionários, os artigos científicos, os questionários, os artigos científicos e as pesquisas da primeira unidade serão entregues no dia da prova. Valerão 10 pontos, certinho? Da segunda unidade também 10 pontos. E a prova 30 pontos, legal? Prova 30 pontos, questionários 10. Totaliza 40 em cada unidade, 80, certinho? Então tudo que eu passar agora vai ser para a próxima, para o dia da prova, nem um dia antes nem depois, tá bom? Pode ser manuscrito ou pode ser digitado. Boa noite. Tirou a dúvida aí? Legal, gente? Todo mundo entendeu? Com referência aos 20 pontos restantes, para quem não teve no primeiro dia de aula que eu expliquei, olá amor, vamos lá. Eu expliquei detalhadamente. Para quem não teve no primeiro dia de aula, os 20 pontos serão o quê? Os 20 pontos, eles serão os trabalhos que a gente vai realizar, como por exemplo,
que eu já expliquei na aula no primeiro dia, que eu vou explicar com mais detalhes sobre o processo administrativo fiscal, PAF. Na primeira unidade vai ser o julgamento em primeiro grau, e na segunda unidade o julgamento em segundo grau, dentro da Receita Federal. Na segunda unidade será o CARF, mas eu vou explicar em aulas posteriores. Só quero que vocês pesquisem o caso do Banco Itaú. O caso do Banco Itaú. Aí eu falei, eu questionar. Não. Aí porque você não veio na aula passada. É o caso do Banco Itaú com referência aos trabalhos que vocês vão realizar. O caso do Banco Itaú e o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal. O caso do Banco Itaú e o CARF, que é o CARF, o que é, gente? O CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Certo? Essa pesquisa para dentro da prova também, né? Não, isso não é pesquisa. Isso é trabalho prático. Vocês vão formar a equipe aqui. Na primeira unidade, julgamento de primeiro grau administrativo. E na segunda unidade, o CARF, que é segundo grau administrativo. Vou explicar direitinho isso aqui ainda. Agora, no momento, vocês vão fazer só Banco Itaú e o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Vão pesquisando na internet qual foi o caso, como é que se desenvolveu, e as dúvidas a gente vai tirar aqui em sala de aula. Certinho? Aí vocês, quando pesquisar na internet, vocês vão ver que o CARF é a segunda instância no processo administrativo fiscal. Certinho? Aí não vai ter dúvida nenhuma, bem fácil. Vamos lá, então questionário. Primeira questão. Dissecar. D-I-S-S-A-C-A-R. Dissecar vem de medicina legal. Abre o corpo para saber tudo do corpo. Causa mortes, tudo. Quanto tempo ele morreu, qual foi a morte que aconteceu com ele. É o questionário, né? É o questionário. Esses questionários que o senhor passa para manter no caderno ou entregar? Vai entregar. É. Dissecar. Direito tributário. E as necessidades do Estado. Do Estado. Aí por necessidade a gente entende a necessidade financeira, né? Segunda questão. Fale sobre a expressão direito fiscal. Boa noite. Pega aqui, assina aqui, irmão. Assina aí. Terceira questão. Fale sobre direito fiscal. A expressão é direito fiscal. A expressão direito fiscal. Terceira questão. Explique por que o direito tributário é público. Explicar, quarta, né? Quinta? Quarta. Explicar o polo ativo do direito tributário. Quinta questão.
explicar o polo passivo. Se vocês seguirem o questionário direitinho, responderem o questionário, vocês vão fazer uma excelente prova. Não tem dificuldade nenhuma. Agora, se não estudar o questionário, vai ficar complicado, né? Vai ficar enrolado. Acabou? Não. Que questão agora? Sexta. Não, aqui é Polo passivo. Agora é a sexta. Explicar o objeto da relação tributária. Pegou o questionário, respondeu os questionários, você está preparado para fazer a prova. Eu garanto a vocês. Explicar o quê? Ó, leva lá para assinar, ó. Leva lá para assinar, boa noite. Explicar o objeto da relação tributária. Explicar o objeto da relação tributária. Sétima agora, né? Pode ser tudo digitalizado para entregar? Pode. Pode? Ah, ótimo. Sétima questão. Explique. Dissecar entradas ou ingressos provisórios. Entrada ou ingresso provisórios. Ingressos. Entradas ou ingressos provisórios. Tudo no plural. Que questão agora, gente? Diga, meu amigo, aí. Pega ali, ó, a assinaturazinha. Explique com detalhes. Que questão agora? Oitava. Explique com detalhes as receitas extraordinárias. Explicar o quê? Com detalhes as receitas extraordinárias. Que questão agora? 9. Fale sobre receitas ordinárias. Décima. Explique receitas ordinárias na subdivisão receitas originárias. Explique receitas ordinárias na subdivisão receitas originárias. Receitas ordinárias na subdivisão receitas originárias. Qual é agora? 11. Explique receitas ordinárias na subdivisão receitas derivadas. Explique receitas. Explique, gente, olha lá, ó, conversar atrapalha o colega. Olha lá, gente, ó. A sala está crescendo, estava pequenininha, mas começou a crescer. E agora complicou, né, amigo? Na subdivisão de que, professor? Na subdivisão receitas Derivado. derivadas. Explique receitas. De novo, Luiz. Olha lá, gente, olha lá, ó. Se a gente conversa um com o outro aí, a gente atrapalha o colega que está querendo ouvir a questão. Então, vamos ver se a gente não conversa. Vamos lá. Receitas ordinárias. Na subdivisão, explique receitas ordinárias. Na subdivisão, receitas derivadas. Certo? 12ª. É brinquedo ou quer mais? É brinquedo ou quer mais? Defina atributo.
Defina tributo sob a ótica da receita derivada. Defina tributo sob a ótica da receita derivada. 13ª. Da receita derivada, né? Da receita derivada. Defina tributo com o olhar do CTN. Com o olhar do CTN. Certo? C de casa, T de tarado, N de navio. Certinho? É o que isso? CTN? A gente vai explicar. Você escreveu ali agora, Luiz? A gente vai explicar o que é o CTN. Certinho? Vamos lá. Não, hoje é o primeiro dia. É a primeira vez que ele pega. Então eu tenho que dar todo o apoio, né? Na verdade isso. Na verdade devagar com a louça, né? Devagar com a louça. Vamos lá. Devagarzinho, vamos lá. 14ª, essa é que eu tenho que fazer, porque para fazer a introduçãozinha legal do assunto eu tenho que dar até a 20ª. Aguente aí, certo? Fique tranquilo. Fique bem relaxado. Não fique tenso. Não, fique bem relaxado que comigo você vai realmente desenvolver. Vamos lá. 10ª qual agora? 4ª. 14ª. Fale sobre os exemplos das receitas derivadas. Décima quinta. Os exemplos das receitas derivadas. 15ª. Fale sobre exemplos de receitas originárias. Com certeza. Não tenha dúvida disso, pode ficar tranquila. Que ela lente. A gente só está começando só. Fique tranquila. É só o começo isso aqui. Ordinárias. Depois vocês vão ver. Quando vocês começarem a pegar, já era. Originárias. Eu falei errado, originárias, foi? Falei originárias. Originárias. Vamos lá. 16ª. Começar a pegar. Explicitar as taxas. Explicitar as taxas. Taxas. 17ª. Explicitar a tarifa. As tarifas. As tarifas ou a tarifa, tanto faz. 18ª, né? Diferencie tarifa, vírgula, taxa e preço público. Preço público. 19ª. 18ª? 19ª. agora. Dissecar o direito tributário como direito público. Dissecar o direito tributário como direito público. 20ª, né? 20ª e última. Fale sobre
o direito tributário obrigacional e comum. Obrigacional e comum. Certinho, gente? Obrigacional e comum. Certo? Obrigacional é o quê? E comum. 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 17 só tem. Vamos lá, gente. Para a PNL, você tem... Para a PNL, você tem 3 formas de memória. A primeira é visual, a segunda é a auditiva e a terceira é sinestésica. A primeira visual pelo que você vê, a segunda auditiva pelo que você ouve, e a sinestésica é quando você consegue ter a experiência de sentir a situação. Através do questionário você desenvolve, e já é o método Pitágoras, né? É antigo, mas funciona, as 3 memórias. É fantástico. Você ouve, PNL é programação neurolinguística. Você ouve pelo questionário, porque é aquilo que eu estou ditando. Você vê, que você está vendo a pergunta. E o melhor de tudo comigo, você sente. Em todos os sentidos. Você não concorda comigo? Vamos lá. Vamos iniciar, hein, a nossa aula. Vejam só. A gente vai e tem uma aula muito especial que eu gostaria que vocês não faltassem. Por quê? Porque cai muito no exame da ordem. E a gente, infelizmente, não mal necessário, está preocupado com o exame da ordem. São regrinhas, anotem aí para vocês me cobrarem a data da aula que eu vou avisar. A data da aula. Possivelmente uma aula vai dar, mas talvez eu precise de 2 aulas para fazer. É o princípio da anterioridade. Isso é fatal. Fatal que cai uma questãozinha do exame da ordem. Meus alunos que passaram, de 4 questões de tributário, quem passou acertou 3. Fora aqueles que acertaram os 4. Dessas 4, existe, a gente não pode afirmar, né? Mas uma probabilidade de cair uma questão de anterioridade. Então, por isso, nós vamos realmente fazer uma aula de princípio de anterioridade, porque é uma aula que cai no exame da ordem, cai em ENAD, cai em tudo, eu quero que vocês acertem a questão. É uma questão, a anterioridade para o direito tributário, é uma questão muito, digamos assim, decoreba, muito de fixação, não de raciocínio. Mas é importante que a gente desse dia, vou trazer os quadros que estão no livro, vou fazer os quadros, a gente vai fazer os exercícios de fixação, imposto tal, e vocês vão, ó, batendo direitinho na questão da vacatio legis, da anterioridade anual, anterioridade da noventena, e aí não trabalhar em cima disso com vocês, porque eu preciso que vocês saiam preparados para uma questão dessa, e com certeza cai sempre uma questão dessa. Legal, gente? É uma questão de vocês virem para a faculdade para pegar a coisa mesmo, para aprender. Legal, gente? Certo? Agora, fora dessa matéria, que é essa muito decoreba, aí a gente vai ter que entrar no decoreba. É assim porque é assim, pronto. Não tem raciocínio. Fora disso, em todas as minhas aulas, a gente não faz aqui robô, decoreba. A gente faz mente pensante. Então eu admito que vocês tenham um contraditório, vocês tenham um pensamento diferente, que vocês raciocinem. Não é para botar na prova minhas palavras, em hipótese alguma, acho ridículo, entendeu? Ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, eu já fiz tudo, continuo fazendo, certo? Agora estou terminando mais uma pós minha, que é psicologia, psicoterapia breve, psicodinâmica, entendeu? Então a gente vê que o professor ainda quer, por questão até egóica, função do Weber, ele quer que você fale igual a ele. Mas eu não quero que vocês falem igual a mim. Eu quero que vocês falem como vocês falam. Agora, evidentemente, precisamente, né? Eu vou falar igual a mim, professor. Aí, direito tributário, está ligado ao direito, sei lá, direito de trânsito, e aí começa a falar um cara de coisa. Direito do direito tributário tem ligação com todos os direitos, né? Não, isso. Mas, não vai falar uma coisa sem nexo, mas você vai falar com a sua fundamentação, sendo você mesmo, com as suas palavras. Certo? Então, isso é muito importante para você. Certo? Então, na faculdade tive problema com minha filha, com meus filhos, porque entra na faculdade, eu ensino lá, e aí na hora do TCC, na hora das coisas, o colega faça igual ao seu pai, que vai te dar dicas, não, faça igual que você quer fazer. Faça igual a mim, entendeu? Mas minha filha temou, acabou fazendo penal na segunda fase, mas o resultado
da aprovação dela, as coisas 45, porque teve o resto Ah, tem que distrair também. Vamos lá. O Estado necessita, em sua atividade financeira, ele necessita de quê, gente? O Estado necessita de grana. Sem dinheiro não vive, é a moeda que a gente está. A gente está aqui, precisa de dinheiro, é luz, é tudo quanto é despesa. Então você imagine essa máquina estatal, e aí nós vamos começar a ser gente pensante. Eu quero que o tributário pensante, vocês pensarem, poxa, está em casa, Brasil desse tamanho, essa máquina enorme, inchada, né? Funcionando mal, atendendo mal a gente e tributando a gente de uma forma absurda. Então esse que eu quero, pensamento crítico, certo? Essa é a máquina estatal que a gente tem, uma máquina enorme e que precisa de cobrir com quem? Quem é que mantém essa máquina estatal? Somos nós. Então para a gente manter, a gente precisa do direito, o primeiro direito que a gente precisa é o direito financeiro. Porque dentro do direito financeiro ele vai fazer receitas públicas, despesas públicas, né? Vai ter o balanço. Direito financeiro não será objeto da nossa matéria. Nossa matéria é derivada, vamos dizer assim, né? Assim eu fico pensando até, sei lá, fico pensando que eles pensassem comigo, né? Falar que é derivada é um pouco rebaixar a gente, né? Concorda comigo? Então eu queria que vocês pensassem, começassem a pensar para vocês mesmos. Poxa, a Martinez falou que direito financeiro está acima, tributário está abaixo, será que está mesmo? Aí vocês já começam a fazer. E disso já vem uma pesquisazinha de uma folhinha só para vocês pensarem. Direito financeiro é acima ou não do direito tributário? Pesquisa! Quero ouvir a opinião de vocês. Ensinar é ouvir e aprender também. Entendem? Ensinar é ouvir e aprender também. Então eu quero que vocês despertem alguma coisa. Será que a gente está atrelado ao direito financeiro? Né? Será? É muito interessante, né? Porque, olha só, vamos raciocinar. Qual é a pesquisa? A pesquisa é livre. Eu quero que você estabeleça a relação do direito financeiro com o tributário. Como você consegue fazer? Aí vamos raciocinar um pouquinho. Vou fazer o balancete. Eu fazia balancete porque eu sou contador também, certo? Aí, resultado, comecei como contador e depois passei para advogado, né? Porque todo contador quer ser advogado, né? Todo enfermeiro quer ser médico. Qual que dá mais dinheiro, professor? Rapaz, eu não sei não. O contador hoje em dia está meio ruim que as empresas não estão pagando, né? Está crise danada, né? Advogado tem dinheiro, dá para dar. Advogado também não tem, não. Está todo mundo com ele. Eu não sei o que é bom. Eu gosto mais de tributário, né? Porque desenvolve mais, é mente pensante. Porque a contabilidade é muito bonita, mas fica muito fechada assim, né? Porque a Receita diz, você prepara a guia, não sei se tem alguém contador aqui, né? Prepara a guia e manda pagar. Tudo desenvolve no contador. O cliente quer passar por cima do contador, né? É complicado. Então, é um sofrimento terrível. Vamos lá. Mas quando a gente faz o balanço, lá o Temer, certo? Lá na Finlândia, tem o Temer também. Ele faz um balanço, não faz? Do Estado. Vamos botar aqui, ó. O que é o balanço do Estado, gente? Ó, isso aí é só para vocês terem ideia. Só para vocês entenderem. A gente tem aqui receitas, né? E a gente tem despesas. Eu não consigo fazer o meu balanço, não. Posso cair em depressão, não consigo. Receita e despesa. Então, vou levando um negócio assim, uma má administração pessoal, reconheço. Vou gastando aí, lá vou certinho, dentro segurando. A gente fala segurar, você nem sabe aonde segurar, mas você segura. Mas você tem que equilibrar receita e despesa. Por que eu falo que o direito financeiro, ele é, digamos assim, nós, direito tributário, estaríamos como consequência dele, advindo dele, posterior a ele, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram colocar, subjacente a ele, né? Por que eu falo isso? Porque o primeiro direito que tem que ver, e que a gente está inserido, eu falo direito tributário, todo mundo aqui é camisa de direito tributário, né? Não. Todo mundo adora, todo mundo ama direito tributário, é isso? Sim. É isso. Então olha lá, por que eu falo isso? Porque nós vamos trabalhar com uma coisa muito séria. Onde nós estamos aqui? Nós estamos na receita, nós estamos aqui. Direito tributário está aqui. A gente vai ver ali a divisão das receitas. É uma das receitas ou a principal receita do Estado. Como principal receita do Estado, o primeiro direito que entra é o financeiro. Porque nós estamos inseridos aqui. Certo? É autônomo o direito tributário? É. É independente? É. Mas tem alguma coisa que atrela ele ao direito financeiro.
É como, vou imaginar para vocês, é como o homem. Ele é autônomo? É. Ele é independente? É. Mas se a mulher disser não, é não e acabou, e ele que faça de Deus. Você concorda comigo? A mulher tem um poder de mando, é o direito financeiro. Porque ele vai estar onde, ó? A receita é onde a gente vai colocar os nossos tributos. É lá a receita, no balanço. Certinho? E é parte importante o direito tributário para o direito financeiro, é de vital importância. Certinho, gente? Aqui? Então vamos lá, prosseguir. Então o Estado necessita, em sua atividade financeira, direito financeiro, captar recursos materiais. Ele tem que buscar esses recursos materiais para quê? Para manter suas estruturas, dar manutenção à máquina estatal e por aí lá vai. Pela qual o contribuinte necessita para viver como cidadão. A gente necessita do direito tributário para viver como cidadão? Necessita? Necessita. Necessita. Imagine aí um caos, uma parada, se a gente cometesse uma desobediência civil generalizada. Pensa aí. Vamos pensar. Né? A gente parasse de pagar tributo, hein? Imposto de renda também. E parasse de paralisação total do tributo. Junto com os auditores fiscais, com todo mundo da Receita, toda a Receita parou de parar esse país agora para acertar as contas. Você imagina. Ia ser um caos, né? Porque, por exemplo, ele precisa pagar a segurança pública. Porque primeiro a gente vive em sociedade para estar seguro. Certinho? Você está atrás dele por que sentado? Você por quê? Eu seguro Tá? aqui atrás. Por que você está atrás dele Estou sentado? seguro aqui. Porque você se sente seguro. Porque se fosse um Estado que não fosse democrático de direito, você não estaria, porque estaria preocupado em ele pegar uma faca e Estaria lá na sua lente, na sua cabeça. estaria bem longe dele. Então nós estamos assim, ele e ela atrás, Mas eu não sei não. porque existe o direito. Mesmo assim o direito está falho ainda, É. porque tem a criminalidade. Né? Então a segurança pública era o primeiro a sofrer o impacto, se a gente não pagasse tributos. Concorda comigo? Então o primeiro a sofrer seria a segurança pública. E por aí lá vai. Boa noite, tudo bom? Tributário Martinez aí. Prazer em revê-la, satisfação, hein? Prazer enorme em revê-la, viu? Beijo, está aprovado. Vamos lá. Vamos lá, então olha só, gente. Então o primeiro impacto era na segurança pública. E por aí lá vai. E nós estamos sentindo isso. Nós estamos sentindo isso. Como é que nós estamos sentindo? O Rio Grande do Sul está quebrado e o Rio de Janeiro está quebrado. Deixa de pagar os policiais, deixa de pagar tudo. O que acontece? O caos que está lá, até mesmo com a intervenção militar no Rio de Janeiro. Certinho? Então, prosseguindo, assim a cobrança de tributos se mostra a principal fonte e forma de arrecadação de tributos. Qual é a principal fonte? É a cobrança de tributos. E a partir de agora, nós não vamos mais chamar assim, vamos chamar de forma genérica, tributos. Vamos lá escrever? Tributo é o gênero do qual, tributo é o gênero do qual são suas espécies. E está começando a pegar um negócio firme, não, amigo? Fica aí, companheiro. Tributo é o quê? Tá firme agora, né? Tributo é o gênero. Tá sentindo. Tá sentindo? Tributo é o gênero do qual as espécies são impostos, taxas, contribuições sociais, contribuições de melhoria. Calma, professor. Tá rápido? Às vezes eu sou rápido, às vezes eu sou lento. Impostos, taxas. Né? Impostos, taxas, contribuições sociais, vírgula, contribuições de melhoria, etc. Certo? Então, quando a gente falar agora, a gente quiser falar de forma genérica, certinho? Quando eu quiser falar agora de forma genérica, eu não posso mais ouvir tecnicamente você falar imposto. Porque se você falar imposto, você não está falando de forma genérica. Você está falando especificamente de uma espécie tributária, dos tributos. Por exemplo, ele falou de imposto de renda. Quando falar de imposto de renda, fala de imposto de renda. Imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica, imposto sobre importação, imposto sobre importação, exportação, importação, né? PIS, COFINS, são impostos. Certo? Mas quando eu quiser falar de forma genérica, eu não posso falar impostômetro. Isso é um termo vulgar, um termo do senso comum.
Impostômetro para medir a quantidade de impostos que nós estamos pagando no país. É errado. Deveria ser, vamos mudar o impostômetro para tributo? Tributômetro, né? É isso aí, tá vendo? Vocês já começam a fixar através desses exemplos que eu dou. Certinho? Certo? Parece que não do YouTube. Olha só, tributômetro. Porque vai ver quanto de tributo nós pagamos. Porque nós pagamos uma quantidade de tributo de forma generalizada. Certo? Então, genérico. As espécies são impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, que a gente vai ver no decorrer do curso. Aí surge a expressão direito fiscal. Porque aí surge também a expressão fisco. Vamos botar aí. Os entes tributantes federados, podem ser chamados, na prática, de fisco. Então eu posso chamar fisco. Entendeu, gente? Os entes tributantes federados eu posso chamar fisco. Certo? Pode sair aqui numa aula qualquer, fisco. Você já sabe que são entes tributantes federados. Embora o termo correto é entes tributantes federados, é o termo certo. Certo? Mas fisco pode sair. Ou pode sair também Fazenda Nacional, de forma genérica. Mas vamos começar a entender? Se eu falar fazenda na fazenda pública, ou fazenda nacional, tá certo? Eu estou deixando sempre brechas. Por exemplo, quando eu falo em fazenda nacional, eu estou me referindo apenas à Receita Federal. Certo? E quando eu falo fazenda pública, eu também estou deixando meio aberto, né? Se a gente pensar bem. Quando eu falo fisco, eu estou deixando em aberto. Correto mesmo eu falar que nós estamos falando de entes tributantes federados. E quem são, em tese, esses entes tributantes federados? Gente, vamos lá? Quem são os entes? Vamos lá, bota aí. Entes tributantes federados. Estão entendendo, gente? Qualquer dúvida, o momento de tirar dúvida não é no dia da prova, é hoje, é aqui e agora. Levanta a mão que eu estou aqui para tirar essas dúvidas de vocês. Entes tributantes federados, de novo? Entes tributantes federados são, em tese, a União, os Estados membros, a União, os Estados membros, os municípios e o Distrito Federal. A União, os Estados membros, os municípios e o Distrito Federal. Em tese são eles que vão cobrar os tributos, né? Tributos, a taxa de tributos. Certinho, gente? Ficou dúvida até aí? Tá legal. Bom, aí você vê que chega pra gente a expressão direito fiscal sob a influência francesa, a droit fiscal, e a inglesa fiscal life. Passou com o tempo a denominar-se direito tributário aqui no Brasil. Nem Portugal, eu estou estudando direito tributário português, tenho interesse aqui, não só advogar lá, como quando aqui pegar fogo, eu opto viajar. Eu não falar bem mal. Outra língua é mais complicada ainda para a gente morar no outro país, né? A pessoa dá aula em inglês ou francês, vai ser mais difícil. Com português é mais fácil porque eu estou falando de direito fiscal. Então, direito fiscal é Portugal, você não vai. Eu tenho uma vida salário, você é uma faculdade, eu pensei, já no comércio. Então, eu estou aqui para ensinar vocês, portugueses, como é que funciona o direito fiscal. Já tem coisa que eu estou estudando. Eu vou validar no mestrado, doutorado, aqui, não sei para poder dar aula aqui em Portugal e ganhar em euros, porque para mim é melhor aqui em Portugal ganhar em euros do que no Brasil. O pessoal ganha em real muito valorizado, país assim, muito riquinho, meus alunos excelentes, professor maravilhoso, mas infelizmente eu saí na rua, tive a confusão, eu tive que ficar aqui, eu tive que ir para cá, não sei, e aí conheci uma portuguesa, me apaixonei por ela, rica, milionária, casei, eu sou uma hora, eu gosto de ela, certo? Certinho? Vamos lá, voltando aqui. Então, disso surgiu o CTN, que é o Código Tributário Nacional. Respondendo a sua pergunta, CTN é um Código Tributário Nacional. Então, a gente tem no direito tributário uma codificação do tempo da onça, mas nós temos, certinho? Antiga, né? Velha, mas que codifica toda a questão tributária. Mas fora disso, você sabe, como direito, tem os palpites do STO, do STJ,
STF, a jurisprudência, a doutrina e por aí lá vai, certo? E quando ele se vê perdido mesmo, é assim, porque é assim mesmo e acaba. Tá entendendo? Deixa o professor Martinez ensinar lá tudo a vocês que não vai valer nada aqui. Então, para Rubens Gomes de Souza, o direito tributário é o ramo do direito público que rege as relações jurídicas entre o Estado arrecadador, o termo correto é Estado arrecadador, né? E o Estado que arrecada, mas que a gente chama de, na praxe, fisco, novamente fisco, e o particular, que é chamado de quê? E na prática, vamos falar besta, né? Essa besta quadrada, né? Que paga tributo, né? Porque você paga tributo para não ter nada. E aí nós temos, dentro desse objeto, dessa relação, quem é o objeto dessa relação? Quem é o objeto dessa relação? Quem é? Quem é o objeto da relação? Quem é? Quem é o objeto dessa relação, gente? Quem é? Quem é, amigo, o objeto da relação? Vamos discutir essa relação dele aí, bora. Os particulares, eles estão numa linha. O fisco, numa outra. Quem é o objeto? É o contribuinte. O objeto é o tributo. O objeto da relação é você trabalhar em cima do tributo. Porque sem o tributo, se você tirar o tributo, que relação é essa? O objeto é tributo. O objeto. Partes dessa relação são particulares, contribuintes e fisco e o Estado. Certinho, gente? Então, e o particular contribuinte. No polo ativo da relação, quem está no polo ativo? O Estado arrecadador. Que é por intermédio de quem que ele vai arrecadar? Quem é que arrecada? Hein? Sim, mas quem é esse fisco? Você falou? Você? Entes tributantes federais, que representam o fisco. Certinho? Então, no polo ativo estão os entes tributantes federais. Isso tudo é em tese. É em tese. Porque nós vamos ver aqui que esse polo ativo e o polo passivo, chamado no particular papai e mamãe, é extremamente relativizado no direito. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês captarem e entenderem que não existe um polo ativo e um polo passivo. Chega, minha linda, boa noite. Chegou para trás. Oh, você não. Você não manda. Só os seus pés, viu? Passa a nossa listinha. Passa a listinha para essa moça aí, por favor. Passa logo. A listinha aqui, amor. Aqui, ó. A listinha. Maravilha. Olha só. Vamos lá, gente. Em tese, se alguém perguntar em tese, o polo ativo da relação tributária, quem é? Entre o governo federal, fisco, fazenda pública, lá você. Polo passivo dessa relação, quem é, gente? Contribuintes. Particulares, pessoas físicas ou jurídicas, certo? Que vai ter o que, gente? Um objeto dessa relação? Os tributos. E como é que se dá essa relação para se alcançar os tributos? O que é que precisa se fazer para se alcançar esta relação nos tributos? Você vai ter que, através da lei, nós vamos ver o princípio da legalidade, depois nós vamos ver o princípio da anterioridade, que é o momento do pagamento. Uma lei vai criar, ó, e depois eu vou ver dentro da lei também o momento que eu tenho que pagar. Certinho? Eu tenho o momento de pagar, tem uma lei de pouco tempo. Certinho? Então, os tributos, eles são o objeto desta relação. O objeto da relação são os tributos. E como é que se dá para se fechar essa relação? Se chegar através desse objeto? Como é que se dá isso? Isso temos do próprio... Foi comigo, amor? Então, peraí. Do próprio livro do Sabário. Certo? Então, como é que se dá esse fechamento? Vou fechar essa relação. Como é que se dá esse fechamento? Vocês nunca mais vão esquecer. Eu tive uma namorada. E ela gostava de cantar essa música. Sexo é animal, né? E amor é o quê?
Amor é o que? Amor. Amor é de Ela falava assim, isso aí eu gostava dessa música, eu gosto. E num dos trechos ela fala, sexo é invasão. Invadir. Concorda comigo? E o que é que isso tem a ver com agora o que isso tem a ver com o que é que tem a ver com o tributário? Ele invade o nosso receita. Tem a ver que o professor Eduardo Sabag nos fala no livro dele que para se concretizar, efetivar esta relação, é preciso que haja um tributo e uma cobrança, né? Concorda comigo? Tributo e cobrança. Nessa relação tributo-cobrança, o que é que ocorre no patrimônio do particular? Ele denomina, não de invasão sexual, né? Ele denomina de invasão patrimonial. Vamos colocar aí agora. E eu já falo com você, meu amor, daqui a pouco. Não invade nossa receita, pastor? É isso, é invasão patrimonial. Invasão patrimonial. Porque ela é de que forma? Eu pago tributos como? Compulsoriamente. Compulsoriamente. Coercitivamente. Eu não pago porque, eu vou pagar, eu fico dobrar, eu vou desistir. Está vendo ali o imposto de renda que ele não, você que está atuando como contador, eu não atuo mais, só faz alguma consultoria, ele não corrige. Ao não corrigir, o que nós temos? Um aumento da tributação. Um aumento da invasão patrimonial do meu dinheiro para pagar imposto. Certinho? Então, invasão patrimonial, posto que o tributo é compulsório. Um dos seus princípios é a sua compulsoriedade. Se não for compulsório, não é tributo. Vamos lá, meu amor, diga, minha flor. Você levantou, fez assim a mão, com um sinal, pedindo socorro, que foi alguma coisa? Mas quando o senhor fez a pergunta, Pode mais de você, Zé. fecharia a relação. Pode mais de você. Fica velho, né? Eu ia perguntar se era do fato gerador, mas isso já respondeu. Sim, também. Mas a colocação dela é muito boa, pertinente, pode sempre fazer essas colocações que eu gosto. Muito inteligente de passagem. O problema do tributo, que a gente vai ver depois, é o fato gerador. Mas estou fazendo a introdução para o pessoal entender. Então, antes de entender, é tributo. Mas o tributo ele vai trabalhar em cima de um fato gerador. É aquele fato que vai fazer nascer a obrigação tributária. A gente vai ver isso. Legal? Mas é excelente. Como fato da segurança pública. É como fato típico do penal. Certinho? Certo? Só que o fato típico penal é uma ordem abstrata, né? Matar alguém. Você não sai todo dia matando alguém, né? Mas no fato gerador, que é um fato típico para o direito penal, toda hora você vai sair, vai se enquadrar no fato gerador, onde nasce a obrigação tributária. Onde é que você vai se enquadrar? Você, por exemplo, vai tomar um lanche aqui embaixo. Você pega a Coca-Cola. Você está indiretamente para a tributo. Imagine se tirasse os tributos da Coca-Cola, quanto nós íamos ver? E por aí não vai, entendeu, gente? Então nós estamos pagando diretamente, nós estamos caindo no fato gerador, certo? Não diretamente, porque diretamente é o contribuinte. Mas eu estou indiretamente, eu estou na espécie de contribuinte indireto. Eu contribuo para o Estado, como ele também contribui. É uma contribuição coletiva. Beleza, sua colocação. Vamos lá, gente, bora. Então, as receitas públicas se subdividem em... Vamos lá? Agora, antes disso, eu gostaria de falar uma coisa que é do tributário 2, mas que você já tem condições de compreender e pegar. Certinho? Para que não fique aquela coisa de você ficar só com papai e mamãe. Tá bom? Você tem que ter algo mais na relação tributária. Presta atenção. Ele falou ali que o polo ativo da relação, quem é? Entre tributante federado e polo negativo são os contribuintes. É sempre assim? Não. Não por quê? Quem falou não e por quê? Vamos lá. Porque quem cobra também pode estar devendo também, tem que contribuir também, pode ser contribuir também. A própria União, ela... Entendi. A própria União, Sim. ela pode dever também. Pode ser contribuinte. Pode cobrar, né? Como é? O princípio também. Mas tem uma coisa mais forte, e mais clara e mais contundente que a gente vai ver aí. Principalmente no direito tributário. As relações mesmo de... vou adiantar um pouquinho. As relações judiciais. Tributação excessiva, retributação. Vamos lá, vamos entender.
Presta atenção. Isso aqui eu estou dando para adiantar o assunto para vocês, vão ver no tributário de hoje. Mas como eu quero que vocês peguem tudo, o negócio é grande, então você tem que dominar tudo. Com todos os seus sentidos, certo? Certinho? Presta atenção, vamos lá, vamos entender aqui. A gente fala que o polo ativo é do ente tributante federado e o polo passivo é do contribuinte. Vamos imaginar, para vocês entenderem, que terminado o PAF, tá? Não se preocupe se você não pegar tudo não, mas pegou a parte, tá bom. O PAF, eu não consigo dar uma matéria introdutória sem pegar alguma coisa lá da frente e trazer para vocês terem a visão geral. Se não tiver essa visão geral, fica capenga. E chega lá na frente e vê com a ideia. Aí fala assim, mas ninguém escreveu a mim, e o polo passivo é o ente tributante federal. E o polo passivo é o contribuinte. Você vinha com essa ideia nova, não gostei, não aceito, acabou. Aí fica emperrado. Então não quero que você fale isso. Para que você entenda isso, eu vou falar o seguinte. Processo, vamos botar aí. Processo administrativo fiscal. É o que nós vamos praticar na parte dos 20 pontos. É o PAF, Processo Administrativo Fiscal. Processo porque ele é na esfera administrativa, para resolver uma questão fiscal tributária. Certinho? É dentro, onde é que você faz o processo administrativo fiscal? Dentro do próprio ente tributante federal. Entendeu, gente? Por isso que é muito bom que você não falte em aula. Porque de uma aula para outra é conexão. Certo? O Tiago faz mecatrônica, e aí simplesmente o professor disse a ele, ó, você perdeu uma aula, não vai acompanhar mais. Mecatrônica é um negócio que eu estou querendo fazer, estudar. É todo dia na aula. Senão você perde o fio da meada, fica difícil. Então presta atenção. Então nós temos um processo administrativo fiscal, que é onde é esse processo, gente? Onde é que se realiza? Dentro do próprio ente tributante federal. Se você tiver um ISS, por exemplo, que é Imposto de Prestação de Serviço, onde é que vai se realizar o PAF de ISS? Imposto de Serviço Prestado. Você faz um tributário, não? Você foi outra matéria, não? Eu fiz tributário e administração. Ah, você foi da mão de quem? Que outra matéria, não foi? De psicologia jurídica. Ah. Mas eu fiz tributário e administração. Ah, legal. O senhor foi aluno de psicologia Ah, jurídica. legal. Por isso que eu estou dizendo assim. Fazer review. Vamos lá. Então o que acontece, gente? Vamos lá. Eu tenho ISS, que é Imposto sobre Serviços Prestados, da Prefeitura. Onde é que eu vou realizar o PAF? FTC, bota aí. Campos Comércio, rede FTC. Todo o processo administrativo fiscal de ISS é resolvido na rede, vamos ver? Na rede FTC Campos Comércio. Ninguém escreveu, ninguém caiu nessa. Vamos lá. Onde é que você vai resolver isso, gente? Onde é que você vai resolver isso? Onde é? Onde é que você vai resolver isso? Lá no financeiro. A prefeitura, gente. Se o tributo for de Salvador, na prefeitura de Salvador. Se ele for de Feira Santana, na prefeitura de Feira Santana. Se ele for de Juazeiro, de que é? Lá na prefeitura de Juazeiro. E se ele for de Juazeiro? Também. Então fica fácil, certo? Se for um ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, e tiver, não se preocupe em gravar tudo não, só fica só pegando o importante da coisa. Se for um ICMS, eu vou pegar onde esse tributo? Do Estado. Do Estado. Se for ICMS de Sergipe, é aqui na Bahia que resolve, não é isso? E se for do Mato Grosso? Só em Salvador. Só em Salvador? Certinho, gente? Então, os tributos dos municípios, o PAF é dentro daquele município que é o ente tributante federado, que tem a capacidade e a competência tributária para arrecadar. Estão entendendo? Se for na União, é na Receita Federal, mas tem aqui também as notas, a Receita Federal tem aqui em Salvador, tem em todos os estados, certo? Então será na Bahia, Sergipe, etc. Então, se o tributo for do Estado, o processo administrativo fiscal é realizado no Estado correspondente àquele ente tributante federal. Certinho? Se for no município, vai ser ISS, por exemplo. Vou dar exemplo prático. Quer anotar só para fixar. Não precisa decorar não. Só quero ser uma fixada assim. ISS, bote aí ISS.
é um tributo cuja espécie é imposto sobre prestação de serviço. Só dando uma dicasinha, só para você fixar. Não é porque se você não fixar agora, aí daqui a pouco você vai ficar se perdendo aí no nosso. Então, ISS é um tributo, não é? Cuja espécie, para você já falar tecnicamente, é imposto sobre prestação de serviço. Então o advogado paga ISS? Paga. Vamos lá. Prosseguindo. Vamos lá, entendeu? Vamos lá. Prosseguindo isso, prosseguindo. Então, este imposto, prosseguindo, é da competência dos municípios. Certinho? Cada município vai cobrar seu ISS. Certinho? Então, neste PAF, o julgamento é feito julgamento administrativo é feito dentro do município competente. Competência não de saber fazer, competência de poder arrecadar e cobrar. Certo? Certo? Até aí? E esse município, como é que a gente chama ele, gente? Como é? Ente tributante federal. A gente chama ele de ente tributante federal. Ele é o município. Certinho? Certinho? Gente, não entendeu? Para agora. Vou tirar a dúvida. Tá todo mundo entendendo? Tá fácil, não tá? Vamos lá, agora ponto. Os Estados-membros têm, eu estou mastigando para você não ficar com dúvida. Os Estados-membros têm um tributo cuja espécie, estou dando um de cara só para você situar. Os Estados-membros têm um tributo cuja espécie é imposto de circulação de mercadoria e serviço. ICMS. Imposto de circulação de mercadoria e serviço. Cuja espécie é ICMS, imposto de circulação de mercadoria e serviço. O PAF é realizado. O PAF. Vamos aprender o PAF. O PAF, o que é? Processo Administrativo Fiscal. Ele é realizado dentro do Estado-membro competente. Certinho, gente? Ficou dúvida aí? Ficou, gente? O PAF é realizado dentro da competência do Estado-membro. Certo? Ficou dúvida? Tá tudo legal? Agora eu vou falar do imposto da União para a gente prosseguir. O imposto de casa. Não, não encerrar não. Você está começando a aula para negociar. Assunto com o que para dar ainda? Para 10 horas. Eu vou lá com 10 minutos antes, 22 e 10, vai falar não. 22 e 10 não? É? O pessoal mandou estender hoje. É isso, gostei, aí eu gostei. Vamos lá, bora. Porque todo mundo ama tributar, e aí está tocando animado, né? Vamos lá, meu amigo. Então agora da União. Imposto de renda à União. Tributo, cuja espécie é Imposto de Renda PF. IRPF. Imposto de Renda Pessoa Física. IRPF, Imposto de Renda Pessoa Física. Esse o que é, gente? Vamos lá, vamos começar a falar a linguagem. A União tem um tributo cuja espécie é IRPF. IRPF, né? Esse IRPF é um conhecido, eu tenho 3 tributos mais conhecidos, né? Todo mundo, ninguém deixa de conhecer ISS, ICMS, né? IRPF, todo mundo sabe que é imposto de renda da pessoa física, certo? Se não atingiu você, está beirando aí, para chegar até vocês um dia desse. Mas se eu ganhar mais um pouquinho, já cravo. Imposto de renda da pessoa física. Ele é o quê? Um tributo
uma espécie tributária, que está na categoria de imposto. Certinho? Qual o ente tributante federado que ele pertence? A União. Certinho? No PAF, que seria um processo administrativo, ó, processo administrativo fiscal, nesse PAF aqui, gente, ó, nenhum PAF como esse, que envolvesse esse tributo, aonde que ele seria julgado? Vamos lá? Já sabe, não, já sei. Você, amor, onde é que é julgado? Ela vai voltar. Aonde é julgado? Na União. Aqui na Bahia, na Receita Federal. Ministério da Fazenda e Receita Federal, que mudou ali, da Natália agora, né? É isso? Canta ali naquela região ali, jornal. Gente, ficou claro esse entendimento para vocês? Dos entes tributantes federados, dos tributos, suas espécies, pelo menos de forma simplória, ficou claro? Que agora eu estou dando a coisa bem simples, que agora vai se complicar, tá bom? Agora veja só, voltamos aqui ao problema nosso do polo. Por que o polo? Não tem apagador, né? Me dê uma folha de papel. Vamos prestar atenção aqui agora para tirar todas as dúvidas. E na hora que a gente vai para o ponto G, uma pessoa sai. É brincadeira, às vezes não pode, né? Aí você começar tudo de novo, não trabalho danado. Né? Mas você tem que cantar música, começar de novo, né? Que cadeira um negócio desse, rapaz. Vamos lá. Vamos lá, gente, vamos entender. Presta atenção. Então aqui, você está acostumado a ouvir polo ativo, que é o que? O fisco. Vamos simplificar ao máximo, certo? Você tem o polo passivo, que é o contribuinte. Certinho? Você tem aqui os dois polos. Agora a pergunta que eu faço a você é a seguinte: isso fica fixo, estático, parado? Ele já falou que a União pode ser contribuinte, tem repasses, tem uma série de coisas, mas não é isso que eu quero não. Eu quero trazer para a nossa área judicial. Então eu vou trazer para o direito tributário judiciário. Porque o objetivo nosso aqui nesse curso é você pegar todas as informações para você, onde é que nós vamos atingir, onde é que a gente entra de cheio. A gente entra no direito tributário judicial e a gente entra no PAF, processo administrativo fiscal. Então a gente tem que pegar o básico, mas transportar para onde a gente quer chegar. Concorda comigo? E por isso eu preciso de você. Vamos lá? Fica assim isso. Aí preste atenção agora, ó. Todo mundo presta atenção. Preste atenção. O tributo, ele é cobrado do contribuinte, né? Tem a cobrança. Não é isso, gente? Eu vou adiantar, presta atenção isso aqui porque é um roteiro importante. No final, ele não paga. A gente vai ter um PAF, processo administrativo fiscal, certinho? Por que eu falo cobrança e ele não paga, o contribuinte não paga? Por que, gente? Por que eu falo isso? Por quê? Por que não paga e vocês engoliram isso assim, calados? Por quê? Por quê, gente? Por quê? Porque no momento que ele pagar, acabou em tese, tudo meu em tese, a relação tributária, pelo menos ela chegou ao seu ápice, terminou. Se ele pegar o imposto e pagar, ele pode até pedir depois uma compensação, ele pode pedir, entrar na justiça para pedir alguma coisa, pode. Mas em tese a relação acabou. Porque na maioria dos casos que a pessoa paga, acabou. Se você pagar o imposto de renda da pessoa física, acabou, amigo. O que é que nós vamos discutir mais em direito aqui? O que é que o direito lida? O que é? Com conflito, com lide. Tem lide? Em tese, não. Porque ele pode pagar, meu amigo aqui pode pagar o imposto de renda da pessoa física, e eu vou me garantir, eu vou pagar o fisco, mas eu vou exigir uma compensação,
eu vou exigir a extinção desse direito, eu vou pedir a restituição, eu vou pedir uma coisa qualquer que eu tenho direito. Eu só quero pagar para me garantir. Mas não é o comum do brasileiro, não é o comum dos conflitos das lides. Concordam comigo ou discordam? Concordam, gente, comigo? Está todo mundo concordando agora? O que eu falo pagou, né? Em tese pagou, acabou. Em tese só. Mas vamos lá. Cliente não paga. Não paga significa que a lide está em evidência. Concorda comigo? Ou pelo menos está iminente. Então nós temos o PAF, que é o processo administrativo fiscal. Após o PAF terminar, acabar o PAF, ele acabou, não tem mais PAF nenhum. Chegou à conclusão. O que é que vai acontecer? O fisco vai fazer uma execução fiscal. Certinho, gente? Vocês parecem que estão com sono hoje. E onde é que o fisco vai fazer essa execução fiscal? Não, ele é FTC que eu começo. Pode falar. É aqui que vai proceder a execução fiscal. Onde é que ele vai fazer a execução fiscal? Qual local físico? Hein? Aonde? O local físico ele vai fazer a execução fiscal? Onde é? Onde é que ele vai promover a execução fiscal? Aquele que o carro vai pedir, não é? Livro Canário. Depois do Canário hein? Onde é que ele vai fazer, gente, execução fiscal? Bora, gente! A turma é boa, ué, assim, vai engolindo tudo que eu falo. Onde é que ele faz a execução fiscal? Vamos lá, meu jovem. Fazenda Pública. Onde é que faz a execução fiscal, gente? Onde é? Não é receita. Fazenda Pública. Execução fiscal, quando vocês ouvirem falar em execução fiscal, nós estamos falando em tese em execução fiscal no poder judiciário. É o direito tributário judicial. Eu estou entrando na justiça. O fisco terminou o PAF dele. Quando ele terminou o PAF dele, onde é que ele vai entrar agora? É na justiça. Para quê? Qual é o único órgão que pode invadir seu patrimônio, fazer invasão patrimonial? Qual é o único órgão? Qual é, gente? Hã? E se for ICMS? E se for ISS? Gente, você não está entendendo. Terminou o PAF. E o cara não pagou. O cara não pagou. Onde é, mas o pessoal não está entendendo, precisa vibrar mais. Onde é que eu vou cobrar isso? Qual é o único órgão que tem poder de coercitividade, poder de impor o direito ao caso concreto, poder de invadir seu patrimônio? A Receita tem poder de invadir? Chega o fiscal lá, eu vim penhorar seus bens. Pode a Receita? O auditor fiscal pode fazer isso? Não, gente, é só o poder judiciário. Então nós temos o direito tributário judicial. A partir do momento que eu falo no termo execução fiscal, vocês já podem colocar aí. Execução fiscal, bote aí. Execução fiscal. Não vou repetir em tese não, para ficar chato. Você já sabe quem é. Execução fiscal significa processo judicial no poder judiciário. Para invasão patrimonial por meio de penhora. Certinho, gente? O que é que ele vai fazer? Penhorar seus bens. Ele não vai brincar. O oficial de justiça chegou, penhorou seus bens na aula passada, não foi? Você lembra? Procurou você, não achou, não foi? E aí, para penhorar os seus bens. Para quê? Para garantir a dívida tributária. Ele não quer saber de conversa com você. Certinho? Você vai ser chamado ali para se defender. Certinho, gente? Agora preste atenção. Olha lá, todo mundo. A partir desse momento, o contribuinte que é sempre polo passivo, se ele quiser, quando estiver o PAF para terminar, prevendo a execução fiscal, porque na execução fiscal, quem vai estar no polo ativo, gente, quem é? O fisco. Quem vai estar no polo passivo, quem é?
Certinho? Ficou dúvida? Continua a regrinha papai e mamãe. Tá legal? Polo ativo físico, polo passivo contribuinte. Legal, gente? Ficou claro aí? Quando é que muda esta relação? Vou dar só um exemplo prático. O cliente ou constituinte me procura. E ao ser contratado como advogado, o que é que eu vou fazer? Não espere o PAF terminar. Você tem como anular o débito fiscal. E aí nós vamos entrar primeiro do que o fisco na justiça. Não vamos deixar chegar a execução fiscal. E como é que nós vamos fazer? Eu estou dando um exemplo simples, bem prático para você entender. Se tiver dúvida, eu repito tudo que eu estou falando. Não fique com dúvida dessa para outra aula. Pelo amor de Deus, olha lá, hein? Eu vou entrar com uma ação declaratória. Vocês já estudaram a ação declaratória, não já? Em tese, né? De anulação do débito fiscal. E agora, gente, como é que ficam os polos? Vamos lá? Como é que ficam os polos? Como é, meu amigo? Ficam os polos. Meu amigo vereador. Como é que ficam os polos? Como é que fica o polo agora, Lia? Como é que fica o polo? Vamos lá. Hein? Inverte? Hein? E agora, como é que fica o polo? Inverte? Inverte o polo? João é Maria? E Maria é João. Aí João e Mônica, professor. João e Mônica. Inverte. Quando eu entro nesta ação judicial, o polo ativo não vai ser mais o fisco, porque vai ser o contribuinte. Certinho? E o polo passivo não vai ser mais o contribuinte, vai ser o fisco. Então eu posso dizer que esta situação de polo ativo e polo passivo, ela pode se modificar na justiça. Vamos escrever? Bora lá. O polo ativo e polo passivo pode ser modificado. Gente, todo mundo entendeu? Ficou dúvida? Estou aqui para repetir, olha lá, hein? O polo ativo e o polo passivo, como é que eu coloquei? Não ficarão, podem ser modificados, principalmente na esfera judicial, aonde o contribuinte poderá ser autor de determinada ação fiscal. O contribuinte poderá ser autor de determinada ação fiscal. E o fisco será chamado no polo passivo. Certinho? Certo? Fazendo analogia para a parte sexual. Eu falo sexual porque eu fiz primeiro, depois de direito, fiz psicanálise. Então, psicanálise freudiana é só sexual. A gente raciocina a vida inteira. Passando para a parte sexual, é como se fosse o marido, o fisco, a mulher, o contribuinte. Mas em determinada noite, ela compra objetos no sex shopping. E ela diz: meu filho, agora você vai para o polo passivo. E eu para o polo. Nunca mais vou esquecer. Então, ela que era contribuinte, certo? Passou a ser o quê? O polo ativo. E ele, que era físico, passou a ser o polo passivo. E essas relações ocorrem hoje em dia com muita frequência. Demais! Você vai dizer, gente? Então, eu posso ser polo ativo e passivo nessa relação. Não obrigatoriamente eu terei que ficar nessa posição fixa, ativo e passivo. Você pode ser hoje à noite ativo, mas amanhã pode ser passivo. Como contribuinte, você não está entendendo o que eu estou falando. Como contribuinte. Como
Não é verdade? Eu estou mentindo. Como contribuinte, ele pode ser polo ativo, pode ser passivo. Estou mentindo isso? Estou falando a verdade? Você pode ser polo ativo. Quando ele pode Você pode ser polo passivo a qualquer momento? Quando eu vou no sex shop. Não, como contribuinte. Certinho, gente? Legal, gente? Então, como contribuinte, não fiquem presos à ideia. É isso que eu queria que vocês entendessem hoje. Não fique a ideia de polo ativo é o fisco, é sempre fisco, e polo passivo é sempre contribuinte. Em tese, polo ativo é o fisco, porque tem o poder de cobrar, tem a lei a seu favor, tem a máquina montada para cobrar. E o contribuinte, coitado, a parte mais fraca, o hipossuficiente, não tem nada para isso. Sempre fica no polo passivo. Mas de repente, numa noite, pode haver a modificação. E aí, tem muita gente que está embalando nessa posição, ativo, passivo, passivo, ativo, ativo, passivo, passivo, ativo, ativo, ativo. Professor, Vamos lá. essa questão que o senhor falou da ação declaratória de atividade Certo. é só para dar um recheio no bolo, não é? Não, essa ação existe na realidade. Eu vou trazer para vocês um livro, se der tempo, porque isso vai ser em tributário 2. Mas eu vou procurar adiantar bastante o conhecimento de vocês. Eu tenho um livro excelente que fala das ações que são dos contribuintes, de competência dos contribuintes. Isso pode ser feito, basta o advogado querer fazer. Basta o advogado querer fazer. Se o advogado for competente em direito tributário, ele pode colocar você no polo ativo e você ficar ativo, passivo, lá você. Entendeu, não é? Você fica lá e cá. Só o advogado pode fazer. Agora, para você colocar uma anulação, olha lá, ó, vamos entender. Para você colocar uma anulação do débito fiscal, você tem que ter argumento, né? Agora, tem que estudar e tem, no caso concreto, você descobrir, por exemplo, uma falha qualquer, uma prescrição. Você pode descobrir que no PAF, processo administrativo fiscal, tem uma falha. Você pode descobrir que no auto de infração tem uma falha, tem uma duplicidade. Peguei um cliente mesmo, acho que foi no início do ano, que ele tinha duplicidade. O fisco colocou a execução fiscal em várias varas com duplicidade. O mesmo tributo, o mesmo fato gerador, a mesma questão, ele colocou duas vezes igual. O que é que eu fiz? Ação de anulatória, débito fiscal, ação declaratória e outras ações. Aí ele pode ficar na execução fiscal, o fisco como autor e ele como réu, né, fazendo a linguagem mais simples para você, e eu entro com a ação declaratória, e aí inverte, à noite inverte. Aí ó, você já faz. E o pior é que pode pegar o gosto para inverter, então ficar naquela situação invertida. Mas procure sempre inverter também, desinverter. Tá bom, gente? Deu pra entender, gente? Ficou dúvida aí? Vamos lá? Vamos prosseguindo, bora lá. Bora prosseguindo. Então, aqui a gente entendeu polo ativo e polo passivo. Alguém ficou com dúvida? Tem alguém que levantou a mão? Eu vi alguém levantando a mão. Nalo levantou a mão. Quem foi? Você? Não é brincadeira. Vamos lá. Então, olha só. Prosseguindo aqui, nós vamos agora para as receitas públicas, que elas se dividem em extraordinárias. E aqui é bem simples, ó. Quem é que tem a receita extraordinária? Sua entrada em período de anormalidade ou excepcionalidade, certo? Tem caráter temporário e irregular, imposto extraordinário de guerra, certinho? Ele está no artigo 154, inciso 2 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. E a questão das receitas ordinárias, certo? Que ela vem com a questão da receita derivada. Então vamos anotar aí agora as receitas derivadas são oriundas do modo vinculado. São oriundas do modo vinculado da atividade estatal tributária. Da atividade estatal tributária. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Vamos lá.
estatal Parece não. Da atividade estatal que é vinculada, né? Quem copiou aí? Vinculada Atividade estatal. artigo 5º, inciso 2 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Certo? Constituição Federal. Constituição Federal. Aí vamos aqui a questão da definição legal, bote aí, definição legal, que está no questionário de vocês, né? Definição legal de tributos. Definição legal de tributo. Eu vou dar exatamente aqui, eu vou tentar fazer um resumozinho que está no livro, mas exatamente com as palavras deles, tá? Só para vocês se situarem. Tributo é receita derivada. Tributo é receita derivada. Instituídas pelas entidades de direito público. Só uma paradinha aqui agora. Quando eu falo entidade, o livro está falando aqui, entidade de direito público, eu estou falando que é igual a quê, gente? Bora lá. Quando eu falo entidade de direito público, Estado. não, começa com E. Federado. Isso. Maravilha. Entes tributantes federados. Certo? Entidade de direito público, fazenda pública, fisco, é a mesma coisa de entes tributantes federados. Certinho, gente? Para vocês lerem outro termo, é importante conhecer os termos, porque na hora você lê isso numa pergunta, no exame da ordem, você já sabe como resolver. Então, tributo é receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e as contribuições, as taxas e as contribuições, nos termos da Constituição, das leis vigentes, da Constituição, vírgula, contribuições, nos termos da Constituição, das leis vigentes tributárias, cujo objeto, Constituição, das leis vigentes tributárias, cujo objeto é a arrecadação de tributos para custeio de atividades destas entidades, Para custeio de atividade. destas entidades. Ponto. Agora bote aí. O CTN, todo mundo já sabe o que é o Código Tributário Nacional, bote aí, CTN, o CTN. Ponto segmento. O CTN, Código Tributário Nacional, no seu artigo 3º, pode-se afirmar que, vocês não precisam copiar, porque vocês vão pesquisar no artigo 3º, até porque tem um questionário com essa questão. Tem uma pergunta no questionário com essa questão. Então não precisa copiar. Eu só vou ler para vocês, porque está no artigo 3º do CTN. Certo? Então não precisa copiar. Certinho? Eu vou ler exatamente o artigo 3º. Então vocês vão chegar em casa, vocês vão começar a responder, vão ver. Vocês podem fazer assim, botar o questionário, não precisa ser na ordem não, tá? O ideal é que vocês não respondam lá, meu amor. Bora. Deixa ele terminar ali, peraí. É isso aí, irmão, mas não pode ser assim, tem que ser diferente. Vai lá. Vamos lá, terminou. Isso, veja só, presta atenção. O ideal é que vocês não respondam as questões tipo papai e mamãe. Você já viu que eu uso papai e mamãe, mas também gosto de variar, tá certo?
Então preste atenção, não responda papai e mamãe. Hein? É passivo e ativo também? Não, aí não. Boa, inteligente, boa pergunta, gostei. Não. Passivo não, só muito ativão. Ativado. Vamos lá. Então o ideal é que você não fique respondendo assim. Eu tenho que responder a primeira. Você não sabe nem editar a primeira. Não interessa. Pra mim não tem problema quando eu respondo todas. Você vai botar questionário. Aí você vai, por exemplo, nessa questão do tributo, a definição do tributo pelo CTN, que eu não sei qual é, deve estar por aí. Aí você começa a responder essa, porque você já sabe dela, entendeu? Fica mais fácil para o aprendizado de vocês, certo? Quando você menos esperar, como quebra-cabeça, você já fechou todas as questões. Vá começando pela que você mais sabe. Então, no tributo eu não vou repetir, porque está no CTN. Para vocês copiarem o que está no CTN, basta vocês lerem. Então, vamos lá. Tributo eu vou só ler. Na próxima aula a gente vai começar vamos anotar aí, na próxima aula a gente vai começar daqui, do artigo 3º. Eu vou fazer uma explicação de tributo, certinho? Me lembra aí? Certo? Próxima aula, e é bom para eu saber se os alunos estão atentos ou não. Bote aí, próxima aula, esmiuçar, não é? Esmiuçar. Ó, começa o burburinho, a galera saindo. Tá vendo? Burburinho, Isso é um fenômeno burburinho. Esmiuçar o artigo 3º, mas a gente vai ficar um pouquinho mais, tá? Devagarzinho. Introdução hoje, né? Vamos lá, né? Esmiuçar o artigo 3º. Na próxima aula, esmiuçar o artigo 3º do CTN. Legal? Na próxima aula, esmiuçar o artigo 3º do CTN. Agora eu só vou ler e a gente continuar a introduçãozinha de leve, aquela que vocês estão gostando, não é isso? Tá todo mundo alegre, feliz, tá, não tá? Então pronto. Estão gostando? Tá gostando da introdução, amigo? Tá gostando? Vamos lá. Tributo é toda prestação. Aliás, você tem o CTN aí, né? Leia você, para variar um pouquinho. O terceiro, leia o terceiro, artigo 3º. Ela vai ler. Tributo é toda prestação pecuniária. Pare aí. Nós vamos na próxima aula fazer esmiuçar um pouquinho isso, certo? Mas hoje já vai dar para dar uma visão legal dele. Então, tributo é toda prestação pecuniária. Gente, é o que pecuniário? É o que pecuniário? Não diga não. Hã? É o que pecuniário? É toda a questão de dinheiro. Então o tributo está expresso em dinheiro. E por que o código vem? Vamos ser mente pensante. Por que o código vem expresso em dinheiro? Já pensou se a gente pudesse pagar com alimentos, o cara fosse pintor com pintura, eu como advogado com defesa do fisco? Como é que o fisco ia pagar todas essas despesas que ele tem? Então ele precisa de dinheiro imediato. Então tributo é prestação pecuniária, em dinheiro. Prossiga. Lógico que tudo em direito à tese. Tem as exceções. Vamos lá. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Compulsória. A gente aprendeu compulsório por quê? Porque você é obrigado a pagar o tributo. Não tem negócio de... É obrigatório, é compulsoriedade, é coercitividade. Depois... Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Por que em moeda? A mesma coisa. O Estado precisa de dinheiro e dinheiro imediato. Vai pegar Bitcoin, como é? Moeda virtual, Bitcoin, moeda virtual. Vai pegar a cotação de ouro virtual. Não vai pegar em dinheiro imediato. Isso. Que não constitua sanção de ato ilícito. Certo. A gente vai parar nisso aí, você vai passar um tracinho, que não constitua sanção de ato ilícito. Porque veja só, como eu estou fazendo essa introdução, estou colocando, chega um momento que você tem que... O professor deu uma parada, porque já está... Não é? Já está bem colocado. Então você vai parar aí, vai fazer aí, ó. Você vem na próxima aula, vem? Cedo? Sim. Você também? Então vou botar. Bota um tracinho aí. Que não constitua sanção de ato ilícito. É onde a gente vai continuar a falar com vocês. Certinho, gente? Legal? Então todo mundo está sabendo? Vamos lá. Vamos só treinar um pouquinho agora. Aqui, ó. Presta atenção. Não terminou, só um treinamento passado. Quando a gente falar de receita extraordinária, sem olhar para o quadro, receita extraordinária, imposto de guerra, bota na cabeça. Imposto de guerra. Extraordinário.
ele é o quê? Ele é irregular, é temporário, certo? Não é comum, não é corriqueiro, entendeu? Certinho? Vamos lá. Quando falar em receita ordinária, o que é que vem? Quais são as duas que vêm? Aquela CPMF era receita extraordinária? Rapaz, uma excelente pergunta. Ó, a pergunta, eu gosto assim, aula viva, que vocês perguntem. O que é que vocês acham? Aí eu vou passar a bola para vocês. O CPMF era uma espécie de receita extraordinária? Ela tem um caráter temporário, é irregular ou ela é regular? Duas características, olha lá, gente, olha lá, ó, duas características extraordinárias. Gente, vamos pegar esses conceitos, que é isso que cai no examezinho da ordem. Aí você não sabe, né? Extraordinária, tem duas coisas, olha só, Eduardo Sabag, ele fala, ela tem caráter temporário e irregular. Se tiver temporariedade e irregularidade, é extraordinária. Eu também. O que é regularidade? O que é regularidade? Você vem todo dia para a aula, concorda? Tem alunos meus que aparecem de vez em quando. Esse que aparece de vez em quando, ele é o quê? Temporário e irregular. Ele é temporário e irregular. E o que vem todo dia para a aula, ele é o quê? Regular e constante. Deu para entender? Então o tributo ele tem que ser regular e constante. Quando é que ele é temporário e irregular, ele é extraordinário. Ficou claro agora aí? Entrou legal? Como tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso, vamos lá. Receitas ordinárias. São aquelas que não valem nada, não é isso? Vamos lá. Não. Elas são divididas em quê? Ela tem que ter, para receita ordinária lá, ó, regularidade. E depois periodicidade. Ela é constante. Ela se divide em quais, gente? Vamos lá? As receitas derivadas e as receitas originárias. Vamos lá? As receitas derivadas e originárias vai ver na próxima aula. Eu só estou querendo dar um toque para vocês. Presta atenção. Derivadas é tributo. Vamos lá? Tributo é o quê? É receita derivada. Derivada é o quê? Tributo é receita o quê? Derivada é o quê? Beleza. Na próxima aula a gente vai continuar de onde a gente parou. Por isso não podem faltar. É uma coisa gostosa, um ambiente agradável e vocês sentem prazer. Isso é mais importante que tudo. Mas eu vou falar alguma coisa, pelo amor de Deus, gente. Você não vem para a faculdade, você não ama o curso que você faz? Você não gosta do que você faz? Você não sente prazer de estudar direito? Não sente não? Pelo amor de Deus, gente, eu estou falando isso, prazer de estudar direito. Vamos lá. Então agora aqui, ó. No que tange, ó lá, eu vou fazer uma leitura importante, ó lá, ó. Importante para a questão do exame da ordem. E ele fala aqui, concursos, etc. O Eduardo Sabag. No que tange ao confronto das receitas derivadas e os tributos, pode-se afirmar, segundo o entendimento das bancas de concurso. Ele fala banca de concurso, mas o exame da ordem é uma espécie de concurso, né? Concorda comigo? Né? Vou falar de A até a C e a gente fecha a aula de hoje. Né? Já fiz uma introduçãozinha boa, né? É porque fica também cansativo, né? Você fica já acabado, né? Para amanhã, né? Concorda? Para amanhã fica acabado, né? Concorda? Com tanta coisa. Você fica acabado, não fica não? Depois de um negócio desse, vamos lá. Então presta atenção agora. Vou fechar. Presta atenção. Para não ficar ninguém acabado. Ficar todo mundo lá. Letra A. Quanto aos impostos, que todo mundo já sabe o que é imposto, né? Imposto que é uma de qual gênero? Uma espécie de tributo. Quanto aos impostos, o ingresso de recursos oriundos de impostos se caracteriza como a receita derivada e compulsória. Ele está dando aqui pontos para você realçar numa banca de concurso, exame da ordem, que seja. E é uma boa fixação. Quem quiser depois tirar xerox aqui, página 45, para quem quiser anotar, quem tiver esse livro. Professor, esse Hein? esse daí. Tem, porque esse livro, conforme eu disse no dia de aula, eu pedi ao pessoal da Saraiva, tem um exemplar aí, um ou dois. Assim, mas não está sendo ele na Saraiva já vai esgotar. É? Já está. Mas ele vai fazer outra edição. A edição é a 20ª. Mas não saiu ainda, né, a 20ª? Vai sair agora. Bom, se vocês quiserem aqui, eu estou para tirar xerox aqui. Na biblioteca, um aluno meu pegou na biblioteca aqui da faculdade. Por quê? Ah, está na mão de alguns alunos. Vamos lá.
B. Primeira, vamos lá. Quanto aos impostos, vou repetir. O ingresso de recursos oriundos de impostos se caracteriza como uma receita derivada e compulsória. Ninguém ficou com dúvida hoje, sabe disso. Hoje a gente forçou um pouquinho, eu sei que amanhã já está acabado, mas à noite eu vou deixar você descansar. Vou ficar acordando de noite e de madrugada. Você fica todo acabado, mas eu não vou ficar acordando, porque tem gente que fica acordando, né? Entendeu? Porque eu à noite, para mim, a noite é uma criança para estudos, viu? Letra B, B de bola! Não pense em nada diferente, B de bola. Quanto às contribuições... que foi, gente? B de bola, eu falei uma coisa errada aqui? Eu falei uma coisa errada, gente? Falei? Quanto às contribuições, as receitas de contribuições sociais, vocês não estudaram ainda, só para gravar, enquadram-se igualmente como receita derivada. Não precisa você entender o que é contribuição social. Só precisa você entender que contribuição social, que eu falei, é uma das espécies de tributos. O que é? Impostos, taxas e contribuições. Contribuição social, como uma espécie de tributo, logo é o que? Uma receita derivada. Letra C. Gente, C de casa, pelo amor de Deus, não troca por nada. C de casa. Não fica dando exemplo que seja um exemplo, né? Pensamentos ruins. Vá com Deus, Jesus vai abençoar, viu? Fiquem estudando bastante, viu? Quero ver você estudando, viu? Com os livros na mão. Letra C. Quanto às demais contribuições, não destoam do conceito de receita derivada. Tá certo ou tá errado isso, gente? Tá certo. Tá certo? Vou repetir. Quanto às demais contribuições, não destoam do conceito de receita derivada. Certo ou errado? Certo. E por quê? Porque são receitas derivadas. Contribuições faz parte dos tributos, logo é uma receita derivada. Certinho? Quem quiser ir, pode ir. Eu vou fazer a leitura do ladinho. Esse livro é ótimo, porque do ladinho ele tem umas questões de concurso, que são questões que pode cair no exame da hora. Quem quiser ir se retirando, dá uma retiradazinha. Eu vou ler só duas e encerro, legal? Do ladinho aqui. Do ladinho que tá no meio desse assunto. Um beijo, meu amor. Quero ver você estudando muito, viu? Tá ouvindo? Estude muito. Leia muito, bora, vamos lá. A introdução foi boa, né? A introdução tá cansado, vai descansar. Mas continue estudando, viu? Vai lá, bora. Bora, a galera já se retirou. Quem mais quer se retirar? Bora, vamos lá. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos entender, vai lá, amor, vai estudando, viu? Quero ver você com o livro aí, respondendo essas questões todas, viu? Tá bom? Vamos lá. Bora, amorzinho, vamos lá, amor. Vá com Deus, Jesus vai abençoar. Vai, fique em paz, viu? E bons estudos, uma noite tranquila de sono. Não acorde pra nada, viu? Vai com Deus. Não acorde pra nada pra não estressar a noite, né? Ficar cansativo. Amanhã tem que acordar cedo, né? Vamos, né? Ponderar essas coisas. Vamos lá, questão da CESP. As taxas. Quando fala taxa, o resto você não precisa nem saber. Certo? Porque a taxa remunera serviço público. Está aqui. Mas você não precisa saber disso. Taxa remunera serviço público. Está legal. Então as taxas remuneram serviços públicos. É, portanto, e são consideradas receitas originárias. Taxas, receita originária. É derivadas. Aqui está dizendo o quê? Incorreta afirmação. Beleza. Vamos lá. A próxima. A utilização efetiva ou potencial do serviço público. A taxa ela coloca o serviço público como a sua utilização ou a sua efetiva utilização. Não se preocupe com isso. Específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, autoriza a cobrança por parte da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições da receita originária. Certo ou errado? Você não precisa saber de mais nada aqui. Só precisa pensar em duas coisas. Taxa e receita originária. Tem que ter uma contraprestação. Não, mas esqueça isso agora. Só precisa pensar agora, quando ele falou em receita originária, aí ele só está se pegando a isso. Ele só precisa pensar taxa e receita originária. Taxa e receita originária? Não, o resto não interessa se tiver certo o resto, porque já está errado isso. Incorreto. Vamos lá, mais um aqui. Ficou gostoso, né? Vamos lá, em cima.
tem o quê? A receita tributária é também chamada de receita derivada. Correto ou incorreto? Correto. A receita tributária é também chamada de receita derivada. Correto. Absolutamente certo. Vamos lá, mais um aqui. A utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição autoriza a cobrança por parte da... É repetido. No âmbito de suas repartições, a respectiva atribuição de preço de taxa, é a mesma coisa. Incorreto. Então, vem, a doutrina considera receitas públicas originárias a tarifa e o preço público. Próxima aula me perguntar. Bora lá, escrevam aí para vocês que estão aqui. Próxima aula me perguntar. Vamos lá, escrevam aí. Escrevam aí. A doutrina. Para a próxima aula vocês perguntarem isso, a gente já fazer o link. Certo? A doutrina, você tinha já fechado? Deixa pertinho. Fecha. O caderno, rapaz, tô falando. Pode ser aberto o caderno. Você tinha fechado por quê? Eu estou fazendo introdução, como é que você fecha? Vamos lá. A doutrina considera receitas públicas originárias. A doutrina considera receitas públicas originárias a tarifa e o preço público. A tarifa? E o preço público. Então está e o preço público. Não entendi a última palavra. A tarifa e o preço público. Ele está colocando aqui como correto. Na próxima aula vocês me perguntam para a gente fazer a explicação. Então encerrou. Eu quero que estou à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas que vocês tenham da aula de hoje, porque, gente, se não acompanhar vai ficar difícil. E eu quero que vocês acompanhem tudo direitinho para ter êxito e sucesso. Ficou dúvida? Todo mundo entendeu tudo? Hein, gente? Ficou dúvida? Todo mundo entendeu tudo? Tira a dúvida aqui. Então, uma ótima semana. Tira a dúvida aqui, Cuido. Diga, meu amigo, aí. Quando tem essa invasão do patrimônio da gente, geralmente a gente percebe porque sente no bolso. Lógico, correto? Agora, tira uma dúvida. Aquela namoradinha do senhor com aquela musiquinha, quando ela cantava aquela musiquinha que fazia aquela invasão, o senhor sentia alguma coisa, também doía em algum lugar?